Você está cheio do Espírito ou cheio de si? O apóstolo Paulo nos chama a viver uma vida transbordante da presença de Deus. Hoje, no programa Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem poderosa sobre a plenitude do Espírito. Aproveita e, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Acompanhe com a gente. Que privilégio poder compartilhar com você no programa Verdade e Vida, a Palavra de Deus, e hoje para tratar de um tema da mais alta importância. E eu quero então fazer uma pergunta pessoal a você. Você está cheio do Espírito Santo? Pois é sobre esse assunto que eu vou tratar à luz de Efésios capítulo 5, verso 18 até o verso 20. Vamos ouvir a leitura do texto. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta eclesiológica, ou seja, ela aborda a doutrina da igreja. Nesse aspecto, o veterano apóstolo Paulo, grande bandeirante da fé, trata da obra do Espírito Santo. E no capítulo 1 ele fala que o Espírito Santo é o selo, a garantia, a distinção da nossa redenção. O selo fala de propriedade, de legitimidade, de inviolabilidade. Fomos selados com o Espírito Santo da redenção. Também Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor, é o anel de noivado, é a garantia de que o Deus que começou a fazer a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós como uma garantia absoluta de que, de fato, pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Também nesta carta, Paulo alerta para o perigo de entristecer o Espírito Santo, porque ele habita em nós. E todas as vezes que nós contrariamos a orientação do Espírito Santo e praticamos aquilo que é mal, isso entristece o Espírito Santo. Então precisamos velar para que isso não ocorra. Mas agora, no capítulo 5, verso 18, Paulo vai falar da plenitude do Espírito Santo. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero então destacar algumas coisas neste versículo. Primeiro, Paulo está aqui fazendo uma comparação superficial e um contraste profundo. A comparação superficial é que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob controle e efeito de algo ou alguém. Uma pessoa bêbada está sob o controle do álcool, que é um depressivo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o controle da pessoa de Deus, o Espírito Santo. Então, isso é uma comparação superficial. Tanto o bêbado quanto o que está cheio do Espírito Santo está sob o efeito e controle. Um do álcool, outro do Espírito Santo. Mas o texto trata também de um contraste profundo. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, vergonha, opróbrio, derrota, fracasso. E quem está cheio do Espírito Santo retrata na sua vida adoração, comunhão, gratidão
e serviço. Ou seja, se o álcool leva você para o buraco, para uma vida de fracasso e derrota, de vergonha e opróbrio, a plenitude do Espírito Santo conduz você a uma vida vitoriosa, onde ele descreve da seguinte maneira, e eu peço sua vênia para a leitura. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, em vez de dissolução, ele descreve esta realidade da comunhão, da adoração, da gratidão e do serviço. Mas eu quero ainda avançar um pouco mais para olhar esta palavra, enchei-vos, porque está aqui na língua grega algumas realidades que não conseguimos alcançar tão claramente na língua portuguesa. Por exemplo, o chamado processo contínuo, ou presente contínuo. Em outras palavras, quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele não está dando uma ordem única, que feita nunca mais precisa se repetir. Eu ilustro. Lá em João 2, Jesus, na festa das bodas de Caná, disse para os serventes: enchei d'água as talhas. Havia ali 6 talhas de pedra, cada uma comportando em torno de 100 litros. Aquela ordem era para encher aquelas talhas só aquela vez. Não era uma experiência para ser repetida e repetida e repetida. Aqui, em Efésios 5:18, a palavra enchei-vos é a mesma. Enchei d'água as talhas, enchei-vos do Espírito. Só que aqui tem um processo. Enchei-vos hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, continuamente. Ou seja, a plenitude de ontem não serve para hoje. As vitórias do ontem não servem para hoje. Todo dia você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante a destacar, enchei-vos está no plural. Portanto, a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência apenas para um grupo, para uma elite, para uma aristocracia espiritual. A plenitude do Espírito Santo é para todos. É por isso que lá no cenáculo, quando eles aguardavam a promessa do Pai, e por ordem de Jesus eles estavam lá, porque Jesus disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Somos informados em Atos 1,15, que estava nessa assembleia 120 pessoas, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as mulheres da Galileia, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, e outros discípulos que certamente são anônimos para nós, ao todo 120. E a Bíblia diz que todos perseveravam unânimes em oração. Até que, de repente, 10 dias depois, domingo, 9 horas da manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Um vento, um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Maria não ficou mais cheia do Espírito Santo que Maria Madalena. Aquelas mulheres da Galileia não ficaram menos cheias do Espírito Santo do que os apóstolos. Todos eles, todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para você e para mim. É para todos, indistintamente, que creem no Senhor Jesus. Mas note mais, enchei-vos do Espírito está aqui no imperativo. Não é uma
opção, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem peremptória. De tal maneira que o texto traz duas ordenanças, ou duas ordens absolutas, uma negativa, outra positiva. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva é: enchei-vos do Espírito. De tal maneira que embriagar-se é um pecado. Não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado. Permita-me ilustrar. Dr. Billy Graham, maior evangelista do século XX, certa feita foi abordado por um membro da igreja, e este membro estava preocupado com o que estava acontecendo lá na sua comunidade, porque havia um diácono da igreja que estava bebendo e se embriagando, provocando escândalos na comunidade. E então esse membro da igreja abordou o Dr. Billy Graham pedindo conselhos, o que fazer numa situação daquela. Billy Graham então disse: é muito grave mesmo, um diácono se embriagar, um diácono se embebedar, um diácono entregar-se à dissolução, um líder da igreja provocar escândalos na comunidade. Mas Billy Graham perguntou àquele irmão: meu irmão, me permita perguntar-lhe, e os demais membros da igreja estão cheios do Espírito Santo? Porque às vezes nós só achamos que é pecado embebedar-se, mas não ficamos chocados, perplexos, pelo fato dos outros não serem cheios do Espírito Santo. São duas ordens: não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Mas finalmente este verbo enchei-vos está na voz reflexiva, ou seja, eu não sou o agente da plenitude. Eu não me encho a mim mesmo do Espírito Santo. Esta é uma obra de Deus. E então é na medida que você está andando com Deus, em obediência a Deus, observando os preceitos de Deus, andando em piedade, é que esta plenitude vem sobre nós. Este revestimento de poder vem sobre nós. Esta capacitação do alto vem sobre nós. Então, experimentamos esta plenitude. A pergunta que eu lhe faço é esta: e você? Está cheio do Espírito Santo? As pessoas podem ver na sua vida o fruto do Espírito? Você tem vivido uma vida de comunhão com seus irmãos? De adoração a Deus? De gratidão a Deus apesar das lutas da vida? Você tem servido ao seu próximo? Você está cheio do Espírito Santo? Só você pode dar essa resposta. E eu oro agora em seu favor. Vamos orar. Deus, eu te peço que todas as pessoas que agora nos assistem, refletindo sobre si mesmas, possam clamar por tua misericórdia e tua graça e possam também ser cheias do Espírito Santo. Assim eu clamo e assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de louvor, gratidão e submissão. Que essa seja a sua realidade. Ajude-nos a levar essa mensagem a todo o Brasil e ao mundo todo. Torne-se um parceiro em missão do Verdade e Vida. Entre em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. O código de área é o 11 947 18 94 50 e peça para receber gratuitamente aí na sua casa esse devocionário Gotas de Esperança para a Alma, e você também vai receber todas as informações para, junto com a gente, ser um parceiro em missão. Siga também as nossas redes sociais, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida. Que o Espírito de Deus encha a sua vida a cada novo dia.